um mestre, um apóstolo, está velado. E agora nós vamos passar para a mensagem oficial. Deus vai falar. Deus vai estar aqui no púlpito. Vocês têm que entender a palavra. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Por isso é melhor você se sentar quietinho aí. Não caminhar. Não ter pressa. Não começar a olhar no relógio. Mas se você ficar ansioso, se você tiver essa revelação, é Deus que vai falar agora. Eu quero ficar na presença dele, eu quero comer cada palavra, cada vírgula, eu quero comer esta palavra. Ó, irmão, você vai sair daqui diferente, você vai sair daqui um novo homem, uma nova mulher, um novo jovem, uma criança diferente, se você ter esta revelação de que quem vai estar aqui, Deus em carne. Aqui que é isso, pastor? Está na Bíblia. Jesus disse em Lucas 10, 16, apontou para os discípulos, disse: quem rejeita vocês, a mim me rejeita. Quem ouve vocês, a mim me ouve. Quando vocês falar, sou eu falando. E tem tantas escrituras. Vamos se colocar de pé, da reverência, e vamos comer a palavra de Deus. Deus em carne aqui, falando conosco. Somente crer. Amém. Deus abençoe, irmãos. Com todo esse calor, não é fácil, mas vamos prosseguir mais um pouquinho com mensagem para nos ajudar. Já abriram sua Bíblia? Mateus capítulo 16, versículo 17. E Jesus, respondendo, disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Grande Criador, fale conosco, Senhor, porque como mortais não temos nada. A única coisa é a palavra do Senhor, que pode falar em nosso coração. Manifesta-te a nós e ajuda-nos nesta revelação. No nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode assentar, irmãos. Vamos com paciência. Espero não demorar também. Sempre admirado uma pequena palavra trazer uma grande mensagem. Sempre se admira isso, não é? Então, Deus nos dê graça. Vamos falar sobre uma revelação individual. E todos nós sabemos que tudo que Deus tem que fazer, primeiro Ele fala com uma pessoa. Deus gosta de fazer isso. Deus não é de confusão. Ele não fala com duas, três, Ele fala com uma só. Sempre assim, mas é um profeta. Desde o Velho Testamento, não fará Deus coisa alguma sem ter revelado primeiro seus segredos aos profetas, seus servos. O profeta é este homem, é este indivíduo.
que recebe a revelação. E depois nós, seguidores deste profeta, que recebeu sozinho a revelação. Irmão Brana não precisou de nenhum teólogo para ele receber revelação. Se precisasse, ele não recebia. E nem profeta ele era. Mas ele recebeu aquela revelação direta. Paulo também não precisou, recebeu direto. Ele não precisou nem falar com Pedro. A gente não sabe, mas se Pedro pensasse um pouquinho de por que ele não veio a mim. Ele apareceu esses dias mesmo, e eu andei com Jesus. E ele não veio aqui, não veio a Jerusalém, já saiu pregando a mesma revelação. É um indivíduo. Pedro depois devia entender, eu sou o que tem a revelação para o judeu. E agora chega o outro que tem a revelação para os gentios. E é um indivíduo. Deus nem mistura os dois, porque senão, se misturasse Pedro e Paulo, Pedro vinha e ensinava que o povo tinha que circuncidar, e Paulo vinha ensinar, não, essa circuncisão aí que Pedro falou, é do coração. Aí Pedro levantava, não, irmãos, é na carne. Então Deus não faz isso, por isso Deus pegou Pedro e o encaminhou para os judeus. Deixa ele pregar isso lá para eles. Mas vem cá, Paulo, eu vou te usar. Era um indivíduo, não é um grupo, nem duas pessoas. Por isso Deus não é nem duas pessoas. Deus é um. Deus é um indivíduo só. É o individual. Você não pode ver dois ou três, pois quem vê a mim, vê o Pai. Não adianta querer ver diferente e nem tentar pregar para revelar as pessoas para que elas vejam diferente, porque é desse jeito só. Quem me vê a mim, vê o Pai. Não tem jeito de outra revelação. Se você quiser ter outra revelação, você vai ver o Pai e o Filho separados. Mas o Filho diz, quem me vê a mim, vê o Pai. Você quer ver o Pai? Olha em mim. Por isso você quer ver Deus, olha em Brana. Amém. Senão daqui a pouco a coisa muda, né? Obra é fé expressada. Só tomando alguns parágrafos do irmão Brana, que é mensagem para nós. 128. Obra é fé expressada. Tal como fizeram no dia de Pentecostes, que riram e diziam, estes homens estão cheios de mosto. São a mamba, né? Esse povo, que nem hoje, eles usam todos os adjetivos ruins. Eles não sabem o que nós somos. Se soubesse, mas não sabe. Paulo disse, se eles soubessem, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas se eles soubessem, eles não sabiam. Quando que na cabeça deles, podia dizer, aquele homem, Senhor da glória, aquilo é filho de José. Tem nada a ver, aquilo é filho de carpinteiro. Não tem nada a ver com o Senhor da glória. Vamos matar ele. E era o Senhor da glória. Mas se eles tivessem uma revelação, jamais teriam feito aquilo. O povo quebra nossos CDs porque eles não têm revelação. Se eles tivessem uma revelação, jamais quebrariam os trovões de Brana. Certo? Era uma grande coisa para aqueles que estavam ocorrendo. Era uma grande coisa para aqueles a quem estava ocorrendo. Porque era Deus revelando-se ao indivíduo. Cada vez Deus faz isso. Ele revela ao indivíduo. É uma pessoa. É nós que gostamos de muita gente. O irmão Brando diz, Deus quer um homem só. Ele pega um homem
e chacoalha toda a nação. E não precisa ser um homem letrado, não. Um iletrado. Quando Deus pega, ele confunde os grandes. Deus pega um pequeno, que não tem muito conhecimento, que não enrolou muita cabeça com estudos, mas que está livre para dar só uma chacoalhada e cair o resto, e Deus poder entrar. Porque tem gente que tem uma coiseira impregnada na cabeça, é tantos estudos que Deus não tem lugar ali. Quanto mais simples e menos coisa você tiver, Deus pode entrar na cabeça, no coração, operar, porque Ele vai tomar conta de tudo. Mas como Deus pode tomar conta do meu coração se a minha cabeça está cheia de conhecimentos mundanos? Ele não pode. Enquanto outros riam, estes estavam se regozijando. Não é diferente, irmãos. Você vai aplicando isso a você. Enquanto outros riem do que você crê, você está regozijando. Era uma revelação individual. Talvez não tenha que procurar mais ninguém. Quando a pessoa recebe essa revelação, se o pai não receber, ele recebe. Se a mãe não receber, ele recebe. Se a avó não receber, ele recebe. Não, mas tem que esperar os mais velhos. Eu estou recebendo essa revelação. Eu sou esse indivíduo. A revelação chegou para mim. E aí a gente fica assim, ó, Senhor, se o Senhor revelar meu pastor, que os trovões foram revelados, então eu serei revelado. Aí Deus não faz nada. Você quer que revele o outro? Não, eu revelo quem eu quero. E eu revelo ao indivíduo, um indivíduo. E eu vou pegar um que você não crê, que você não gosta, vou pegar ele e vou dar a mensagem para ele. Deus é assim. Deus não pega o que os outros gostam, não. Deus pega um desconhecido. A hora que aparece Deus, você sabe de onde veio isso daí? Você conhece ele? Não. Anda pregando aí. E além do mais, ele quer fazer a si mesmo Deus. O irmão Brando diz, ele não quis fazer, ele era. Ele era Deus. Eles não entenderam aquilo, porque não tinham revelação para aquilo. Era uma revelação individual, a qual é fé. Fé é revelada. Se não houvesse sido fé, então nem sequer haveria estado ali. Era fé. Você está aqui não é por outra coisa. Aqui não tem nada de bonito, só tem gente feia aqui. Não é? É nós os mais velhos, careca. Que beleza tem. Vocês veem, então não é isso. Nada disso. Existe alguma coisa, é a revelação. Vocês têm fé naquilo que o profeta revelou. Então você tem fé, você crê naquilo. Não importa o que os outros falam. Olha, eu não estou importando o que um grupo de ministros fala. Para mim, eles falar em nada é uma coisa só. Não estou preocupado. Porque eu estou preocupado com o que Deus fala. E Deus fala para um só. Deus revelou para o profeta e depois o profeta revelou para nós. E na era da noiva? Deus não faz uma mexida, uma mistura. Você pode ver que sempre começa com um. Irmão Brana não teve mais problema e não teve uma denominação dentro de mais de 20 anos, porque foi só ele quem governou. Se fosse ele, o irmão Oliveira, já teria problema. Foi só o irmão Brana. Todo mundo era sujeito ao que o irmão Brana falava. Cria e vivia o que o irmão Brana falava. Porque, queira ou não, ali estava Deus. E hoje no Brasil, nós estamos sendo mais bem-aventurados do que a América do Norte. Sabe por quê? Porque a América do Norte teve sinais, maravilhas, ressurreições. Ele teve muita coisa. E nós tivemos a palavra. Não é muitos sinais para fazer eu crer, porque tudo isso eu sei que era só para chamar atenção. E eu já fui chamado a atenção. Deus não precisa fazer nada para me chamar a atenção. Deus só precisa me dar agora o conteúdo daquilo.
Amém. Bom, a gente vai falando, eu quero falar com 45 minutos e você vai ver, daqui a pouco eu já aviso, já passou. Sempre é um indivíduo e nunca num grupo. O povo teria que aprender. Nós arrumamos sempre, tivemos aí encontro de pastores, nós não tivemos? Tudo encontro de pastores, achando que Deus fala naquele grupo. Nós era cego, o pastorado cego. Por isso nós ficamos careca. Porque nós começou a perder de dentro para fora. Irmão Brana ensinando, nós com a mensagem na mão, nunca um grupo. Observe, sempre num indivíduo e nunca num grupo. 228, Cristo, mistério de Deus revelado. Essa é a tradução de Goiânia, depois você procura na outra tradução. Sua identificação é com um indivíduo. Se você quiser, Deus identificou com Brana. Você quer ele? Quer a identificação de Deus? Deus identificou-se com Brana. É Deus que desceu. É Deus que quis identificar. Não foi nem Brana que quis identificar com Deus. Foi Deus que quis identificar com Brana. Não foi Brana que quis ser Deus. Foi Deus que quis ser Brana. Sua identificação é com um indivíduo. O entendem? Eu não vou ler o resto, tanto que ele fala de denominação. Não é com o grupo, mas uma vindicação pessoal de um filho de Deus cheio do Espírito Santo e tão rendido a Deus que não se preocupa com os demais. Se você não preocupa com os outros, você não tem amor. Agora a hora que Deus trata, eu não tenho que preocupar com os outros. Porque se Deus está falando comigo, eu quem tenho que ouvir. Agora Deus falando comigo, Senhor, fala com minha esposa, com meus filhos, lá fala com... Ele quer falar comigo, Ele quer falar com você. E a gente quer sempre jogar Deus para falar com os outros. Se Deus quiser falar com ele, Deus vai lá e fala. Se Deus não quiser, não adianta eu falar para Deus vir. A vindicação é pessoal. Deus aprova, vindica, sela. Um indivíduo. É um. Então você é o indivíduo selado lá na sua casa. E se tiver mais do que um, dá mais do que graças a Deus. Porque quando tem um dentro de casa que Deus vindicou, diz, é você meu. Você é minha. A gente sempre, Senhor, busca fulano de tal também. Não manda Deus fazer isso, não. Deixa por conta dele. A identificação dele, é ele que identifica com o indivíduo. Eu mando ele identificar com alguém da minha família, ele diz, mas não tem jeito de identificar. Eles não me querem. Não são igual eu sou. Eles não têm a semente. Como que eu vou me identificar com eles? Eu só me identifico com quem é semente minha. Eu semeei, eu estou em busca da semente que eu semeei antes da fundação do mundo. Tem hora que você vê gente ruim como ladrão, Deus identificando com ele. A samaritana, Deus identificando com ela. E o Anás e Caifás ficou chupando o dedo. Ficou lá na congregação, dizendo, se Deus for fazer alguma coisa, ele vai passar por aqui. E Deus já tinha feito e nem estava aí. E o povo da mensagem pensa, se Deus vai fazer alguma coisa, tem que passar por Goiânia. Se Deus vai fazer alguma coisa, tem que passar por Chapecó. Se Deus vai fazer alguma coisa, tem que passar por Brasília, por Joinville, pela América. Não, se Deus está fazendo, Deus passa por cima deles, faz e eles nem vê. Eles quebram, eles queimam o que Deus está fazendo e Deus continua fazendo. Nós não estamos despeitados, não. Nós gostamos dessa mensagem mesmo. Ela é verdade, amém? Agora, é um filho de Deus, tão rendido a Deus que não se preocupa com os demais. Se Deus está te chamando, é você, é indivíduo. O Espírito Santo está vivendo e palpitando através dele, mostrando a vindicação pessoal da própria palavra, expressando-se às pessoas e ao mundo. Amém.
como pode o mundo caminhar cegamente e passá-lo por alto? Cada vez que Deus opera, Ele é tão simples, Deus é tão simples. O pastor fica falando que Deus está aqui hoje, que Deus está aqui. Os outros olham, não estou vendo ninguém, estou vendo uns careca aí. Até o baixinho que é pequeno já está ficando careca. Como que tem Deus aí? Aí olha para você também, como que tem Deus aí? Os outros dizem, não tem Deus, nada disso não. O irmão Brano diz que tem. E eu creio no irmão Brana. Vamos aqui, 230, Cristo, mistério de Deus revelado. Alguém diz, minha igreja... O profeta diz, a igreja não tem nada a ver com isso. A igreja não tem nada a ver com a revelação. Minha igreja é uma coisa individual, uma só pessoa. Todo o inferno está oposto a este ensinamento. Todo o inferno está oposto a esta verdade, que Deus fala através de um. Agora, irmão, nós poderíamos pegar em tudo. Deus fala através de um, o profeta. Depois Deus fala através de um, no corpo dele, na noiva dele, ele fala através de um, e os outros estão tudo seguindo a mesma coisa, porque tem a mesma natureza, faz parte daquele mesmo corpo, não vive chocando um com o outro não, faz parte do mesmo corpo, estão agregados ao mesmo corpo e auxiliando o mesmo corpo. Você pertence àquele corpo, mas é um. Sempre que Deus trabalha, é um, e os outros vão atrás, porque senão a coisa é confusa. Amém. Foi sobre certa pedra, sobre certa coisa, os chamados. A igreja é chamada fora, sobre esta pedra, sobre esta revelação, carne nem sangue te tem revelado isto. Não existe estudos, não existe grandes homens que tenham te ensinado isso, mas sobre esta revelação, entre aspas, este grupo chamado, agora é o grupo chamado é que está vivendo naquele indivíduo. Estamos vivendo no indivíduo Brana, estamos vivendo naquele homem que Deus usou, não foi outro, foi só um. Sempre é um que Deus faz, e todas as portas do inferno não poderão prevalecer contra, nem um só cabelo de sua cabeça perecerá, porque és meu e eu te ressuscitarei no último dia. Essa é a nossa segurança ainda dos carecas, né? Você perdeu? Não, eu tenho todos eles. Tenho todos eles. Na ressurreição, eu não vou levantar um careca. Vou levantar com os cabelos que eu tinha de 18 a 21 anos. Certo? E nós vamos conhecer um ao outro ainda. Vamos conhecer. A fisionomia não vai mudar. Vamos conhecer. Aí está. A revelação não foi eles, mas a ele. Tu és Pedro, não, vocês são meus discípulos, o grupo inteiro, não, tu és Pedro, e a hora que ele deu a chave, aqui, eu vou dar a chave para o grupo, não, para Pedro, para indivíduo, eu te dou as chaves. Aí está a revelação, não foi eles, mas a ele. É questão de indivíduos, não de grupos. Todo o inferno está contra isso. Porque eles querem que Deus opera através do grupo. E nós temos que pregar para alegrar eles. Olha, Deus está operando através daquele grupo de pastores. Mas aí nós seríamos outro grupo fanático, errado, por uma coisa perdida e perecível. Você tem que olhar para aquilo como o irmão Brana olhou. O povo é bom, mas para você saber se eles são bons, dê a palavra para eles. Ah, mas eu já tenho experiência disso. Fulano de tal, aquele ali é bom, ele não pode ficar para trás.
Ele é bom. Antes de chegar lá, diz, tem CD aí? Não, então, não quero. Oh, eu pensei que ele era bom. Você pensa que a pessoa é boa, dê-lhe a palavra. Ela é boa porque você dá o livrinho da denominação dela. Ela é boa porque você fala igual o pastor dela fala, mas fala diferente. Deus nunca falou igual os pastores falaram. Cada vez que Deus veio na terra, ele falou diferente de todo mundo. Por isso, o próprio Deus foi tido como demônio. Porque ele não falou igual Anás, Caifás, que eram os cabeças daquele dia. Ele falou diferente. Ele estava em Jesus falando diferente e condenando eles ainda. Amém. Vamos ter uma maior parte aqui. Tudo coisa simples, que vocês já conhecem também. Vocês querem que sempre a mensagem seja igual à anterior. Tem que ter algo mais. Não pode ser como a anterior. Você já pensou bem, diz o profeta, 54, a festa das trombetas. Agora, se eu venho com a mensagem do Pentecostes, eu estaria na era da igreja de Laodiceia, e isto não estaria certo. Vocês estão me entendendo? Vocês estão me ouvindo? Se eu venho, você vai pegar a pastorada hoje da mensagem, está tudo envolto a dons, tudo envolto a Pentecostes. O irmão Brana disse, eu venho com a mensagem do Pentecoste, eu estaria na era da igreja de Laodiceia, e isso não estaria certo. Então aí você já faz um teste e analisa bem, diz, esse povo não está certo mesmo. Porque eles estão dentro da era de Laodiceia, preocupados apenas com os dons e não com o doador da palavra, o doador dos dons. Amém. Glória a Deus. Eu vou ver se vou rápido aqui para te ajudar. É o 49,50, por que eu estou falhando com isso daqui? 49,50, a festa das trombetas. Porque haviam mistérios que continuavam escondidos. Apocalipse 10, nós encontramos no final da mensagem do sétimo anjo, que estes mistérios que haviam sido escondidos, seriam revelados, Apocalipse 10, de 1 a 7, observe, a razão é porque não havia nenhum profeta durante esta era, por isso não sabíamos dos mistérios, mas quando veio o profeta William Marion Branham, na era de Laodiceia, e com uma mensagem que não era de Laodiceia. Laodiceia é o povo pentecostal, e a mensagem que o irmão Branham trouxe era acima de Laodiceia. Mas se você ver, Deus opera assim. Mandou os dons espirituais nos pentecostais, Deus já fez isso. Vai na frente. Dons espirituais. Os pentecostais ficaram satisfeitos. Branham nasceu naquele tempo. Daqui a pouco Branham vem pregando uma mensagem usando aqueles dons e dando mais um pouco. Ele usava aqueles dons também, mas dava uma mensagem que aquele povo pentecostal não tinha naquele dia. Deus continua fazendo a mesma coisa. Escute aqui, a Bíblia diz que Deus nada faz até que Ele revele isto a seus profetas, seus servos, os profetas, e a palavra do Senhor, em todas as eras, sempre tem vindo aos profetas, nunca a um sistema, nunca a um grupo, é ao profeta. Deus nunca usou um grupo. Como é bom falar, Deus está no nosso grupo. Não, Deus está em mim. Deus está num grupo. Deus não está usando o grupo. Ele está usando cada indivíduo que faz parte do corpo dele. Cada indivíduo, não é? Porque um grupo, se você tomar um grupo, um grupo de homens, cada um pensa de um jeito. Mas se você tomar uma porção de organismo, de um corpo, cada um estará atendendo a liderança do cérebro, do coração, cada um trabalhando corretamente.
porque é um só. Se for mais do que um, já começa a trabalhar errado, porque tem pensamento diferente. Nós não temos que ter pensamento diferente. Por isso, quem segue a mensagem de William Branham não tem que ter pensamento diferente que o William Branham teve. Você é obrigado a pensar aquilo que o William Branham pensou e expressou através de palavras nessas mensagens. Então você pensa como Deus pensou através do seu profeta. Cada vez qualquer grupo de pessoas se organizou, Deus o deixou e nunca retornou. Examine a história e veja se isto é correto ou não. Nós já fizemos isto, ele nunca trata. Nós já examinamos a história. Ele nunca trata com um sistema ou com um grupo depois de organizado. É contra Deus. Agora eu te pergunto, o que é Deus hoje? Se Deus não for essa terceira etapa, nós estamos perdendo tempo. O que é Deus hoje? Ele é a palavra, mas que palavra ele é hoje? Jesus era o verbo, mas que verbo ele era naquele dia? Ele tinha escrituras que indicavam o que ele tinha que fazer naquele dia, e tinha escritura que ele não podia nem mexer. Ele dizia, eu não sei, o filho não sabe. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando eu estiver no outro corpo, nesse corpo eu não sei, nesse corpo Jesus, eu não sei o dia e a hora, mas quando estiver na terra o sétimo anjo, vou revelar para ele o segredo, o mistério. Quando ele tocar a trombeta, você saberá o mistério. E qual o mistério? Era ele em carne mesmo. Esse era o mistério. Qual o mistério da noiva hoje? Ela em carne. Está aqui, Deus está numa carne e nós somos o mistério desse dia. Os outros não nos entendem. Precisa de revelação. Mas a hora que você vai revelar, eles não aceitam. Você vai mostrar, projetar a palavra para eles, eles não aceitam. Oh, que Deus nos ajude aqui. Mais um pouquinho, vamos com paciência, está calor, mas eu estou vendo que eu vou acabar cumprindo o que eu quero. Muito bom. Os 7 trovões, o que o irmão Branham falou que são os 7 trovões? Revelação, uma revelação, não é duas, não são revelações. Que são os 7 trovões? Então, é o que o irmão Branham fala, é tão bom isso daqui, o 125, 126, a festa das trombetas, e ele diz que naquele dia que ele o viu descendo, e ele comeu o livrinho, e ali havia, ele colocou um pé na terra e um no mar, e jurou por aquele que vive para sempre, sempre, que o tempo não seria mais, e quando ele o fez, 7 trovões proferiram suas vozes. João disse que ele estava quase para escrever, e ele disse, não escreva, veio, e ele selou aquilo. 126, agora alguém disse, bem, aqueles 7 selos, então, irmão Branham, que serão revelados nos últimos dias, alguns grandes mistérios, como nos aproximarmos de Deus? Foi a pergunta do irmão. Agora, eu quero que você sempre preste atenção nisso. Essas pessoas que faziam pergunta para o irmão Branham, esse tipo de pergunta, elas faziam essa pergunta depois que ele tinha pregado os 7 selos. Eles estavam perguntando para o irmão Branham se ao revelar os 7 trovões, os 7 selos, aquilo traria uma doutrina de adoração, um meio de adoração a Deus, que eles não conheciam. Escuta, irmão Branham, que serão revelados nos últimos dias esses 7 selos, 7 trovões, alguns grandes mistérios, como nos aproximarmos de Deus, que a pessoa não sabe nem aproximar de Deus. Você aproxima de Deus através da palavra. Se você não tem a palavra de Deus hoje, você não pode aproximar de Deus, porque Deus é a palavra hoje. Você aproximando daquela mensagem que Deus está falando, você está aproximando de Deus. A pessoa será que quer ir para o céu para aproximar de Deus? Não, senhor. Nada de mistérios para nos aproximarmos de Deus. Isso não pode ser.
quem tirar uma palavra desta Bíblia ou adicionar uma palavra a ela, sua parte será tirada do livro da vida. O que é isto? O que é os 7 trovões? O que é os 7 selos? É uma revelação do que tem faltado lá atrás. É uma revelação do que faltou dentro das 7 eras da igreja. Isto é os 7 trovões. É uma revelação. Irmão, a revelação não aumenta e nem diminui a Bíblia, mas a interpretação aumenta a Bíblia. E os 7 trovões não pode ser interpretado, ele é revelado. E não pode ser interpretado por um teólogo, nem por homem algum, nem por um pastor. Os 7 trovões é uma revelação do que faltava lá atrás. Veio o irmão Brano, então catou os fios soltos, os cabos soltos, tudo lá de trás, uniu e deu essa luz para nós que nós temos hoje. Quem não sabe ligar os fios dá curto, né? Você pode ver, deixa um teólogo ligar os fios da deidade para você ver. E vai pegar fogo entre o pai e o filho. Eles não sabem ligar, eles não sabem perceber que Deus, para estar na terra, ele tinha que estar. Deus é espírito. Você está vendo a energia? Não, você está vendo a lâmpada. Mas a lâmpada, ela acesa, está declarando para você que tem energia naquele filamento. Então você olha em Jesus, simplesmente é uma lâmpada. Por isso até na cidade, Cristo é a lâmpada. Porque é o lugar de você ver Deus, porque não tem outro lugar. Deus é Espírito. Deus é Espírito. Ele é que acende a luz em mim e em você. Deus chega e nós somos a parte terra. E Ele é o Espírito. Quando Ele chega, vós sois a luz do mundo. Aleluia. Vamos lá, Osmar, vamos lá. Isso daqui é muito bom. Estou seguindo a Cristo. 137. Outra coisa boa também é dia e hora. É uma revelação ao indivíduo. Não é todo mundo, toda a igreja vai ficar sabendo, não. É o indivíduo que sabe. É aquele indivíduo que lá dentro dele, aquilo é verdade. Olha, 137, a festa das trombetas. Agora deixe-me dizer isto bem aqui, que cada trombeta que soou, soou sobre o 6º selo. Nós entraremos nisto em poucos minutos, onde apanhamos o selo ali. Todas as trombetas soaram sobre o 6º selo, porque no 7º selo havia silêncio. Gente, é fácil, quando eu fui tendo luz disso daqui, desta palavra, para ver como que as trombetas soaram no 6º selo, sendo que todo mundo está esperando o 6º selo para a grande tribulação. William Branham está dizendo aqui, todas as trombetas soaram, soou no 6º selo, todas as trombetas, porque no 7º selo havia silêncio. Você quer ver, quando as trombetas soaram, que os 145 da festa das trombetas, antes mesmo vai mostrar isso para você, mas deixa eu ler o 145, observe o que acontece sob a 6ª trombeta. A 6ª trombeta no 6º selo. Acontece. Foram soltos sobre os judeus a perseguição dos judeus. Demônios sobrenaturais, aproximadamente 2000 anos. Então, soltos. Aí foi solto. Preso por 2000 anos. Agora, soltos por Stalin, Hitler, sobre os judeus. Quanto? No 6º selo. Um pouquinho antes, como diz o irmão Branham aqui, vou voltar aqui. Esses demônios foram soltos sobre os judeus, quando esses demônios mataram 6 milhões de judeus, mais de 6 milhões de judeus, foram soltos por Hitler, Mussolini, Stalin e Eichmann, que eram exatamente os anjos, os 4 anjos da 6ª trombeta, que soou no 6º selo. E no 7º selo havia silêncio, ninguém sabia. Irmão Branham, será que ele não falou certo isso daqui?
Ele diz: ninguém sabia, aquele foi. Aquele será, tinha que ser. Olha para você ver, aquele foi o minuto ou a hora que Cristo viria. Eles ficam tudo loucos, eles pregam que Cristo veio. William Branham está dizendo, sabe o que aconteceu? As trombetas soaram no 6º selo, um pouco antes do 7º selo. Por quê? Porque o 7º selo houve silêncio. E aquele foi a hora, não é aquele será, aquele foi a hora, o minuto em que Cristo viria. Amém? Como Ele nos revelou isto. Isso foi revelado para você? Como Ele nos revelou, foi revelado para o irmão Branham. Deixa eu voltar. As trombetas soaram no 6º selo, um pouquinho antes do 7º selo, porque quando soou o 7º selo, houve silêncio. E o que era isto? Aquele foi. Aquele foi. É difícil, mas é só para o eleito mesmo. Isso é uma revelação individual. É individual, é para você. Aquele foi. Então deixa eu prosseguir aqui. Aleluia. 141. Já estou apertado, hein? Que é isso? Meu Deus do céu. 141. Glória a Deus. Isto sempre foi bom. Sob a 7ª trombeta para Israel, você sabe que a 7ª trombeta é Moisés e Elias, é para Israel o mesmo que o 7º selo foi para a igreja. 141, a festa das trombetas. A 7ª trombeta, que é Moisés e Elias, é para Israel, assim como o 7º selo foi. Gente, o que eu estou falando disso é porque as pessoas estão dizendo que o 7º selo vai ser revelado. Irmão Branham está dizendo que o 7º selo foi, a vinda do Senhor foi. Nós estamos aguardando o arrebatamento agora, porque a vinda era a vinda do Senhor como Filho do homem. O mistério da Bíblia do dia e hora não é mistério do arrebatamento. O mistério do dia e hora era o mistério da vinda dele em carne como Filho do homem. Isso daí, ele diz, foi. Já foi cumprido isso daqui. Amém. Agora cheguei ao fim. 208, para me encerrar aqui. Poderia usar só o finzinho aqui para vocês verem. Ele diz assim: todas as trombetas soam no 6º selo. O 6º selo conclui o mistério. Sob o 6º selo, pouco antes do 7º abrir. Aquilo foi um pouquinho antes. O 6º selo, as trombetas soaram por volta de 40, 42, 45. O 6º selo, a 6ª trombeta, soando ali no 6º selo, um pouquinho antes de 63. Um pouquinho antes do 7º selo. Entende? Foi um pouquinho antes do 7º selo, porque ali no 7º selo foi a vinda do Senhor. Amém. Amém. 257, Cristo, mistério de Deus revelado. Isso é para só o finalzinho mesmo, só um pedacinho. 257. Por isso é que a revelação do mistério dos 7 selos teve dos 7 selos, não dos 6 selos, dos 7 selos, teve que ser aberta. Por isso que a revelação
dos 7 selos teve que ser aberta, para que pudesse manifestar a noiva de Cristo nesse dia final. Você sabe que você veio dos selos. Sabe de qual selo você pertence? É isso. Olha de onde você veio. Você veio do 7º selo. O 7º selo foi a vinda do Senhor. Agora, ele terminou. Irmão Brana diz não. 232, né? Festa das trombetas. Aqui, é bom a gente já ler. Já estou terminando mesmo. 232. A festa das trombetas. Glória a Deus. Ao mesmo tempo, agora, logo que esta igreja, a noiva é reunida, ela é levada. E aquele mistério do 7º selo, ou, porque ele não podia dizer só o mistério, ou o 7º selo, o mistério acaba. Quando que acaba? Quando esta igreja noiva é reunida, ela é levada. Acabou o mistério. Brana foi levada, acabou o mistério do 7º anjo. A noiva será levada, acabou o mistério do 7º selo. Acaba o mistério, porque Brana era o 7º selo, em carne. Mas não foi só ele teve que gerar um corpo. Por isso que a noiva recebe o mesmo nome, porque Cristo tem novo nome, Brana. A noiva recebe o novo nome de Cristo. Ela recebe o mesmo nome. Se a mulher, hoje eles estão fazendo assim, não estão querendo receber nome dos outros, não. As mulheres não querem receber nome do homem, não. Para começar, elas mandam, elas governam. Elas têm um cartão delas. E se tiver uma que tiver um cartão grosso, vai arrumar um casamento mais rápido. E depois disso daí, tem que se tomar cuidado. Ela tem o que é dela, o homem não tem o que é dele e quer governar o que é dela. É outra coisa. Tem casamentos que não dão certo mesmo, porque é Cristo quem tem, não é a igreja que tem. É Cristo que tem. Acho que já chega para isso. Senão dá problema. É Cristo que tem. Quando a mulher que tem, aí o homem fica para baixo. É Cristo que tem. Por isso ele é cabeça. É ele que fala, é ele que compra, é ele que vende, é ele que dá, é ele que resolve, é ele que tem tudo sobre si. É Cristo. Todos os meus problemas, minhas doenças, meus pecados, tudo foi sobre ele. Tudo que você tem foi sobre ele. Agora é outra coisa, tudo que a mulher tem é para estar sobre o marido. Tudo sobre ele. Ele é quem cuida dela, é ele que resolve o problema, é ele que dá vestido para ela, é ele que dá sapato para ela, é ele que dá o que ela precisa quando ele tem. Cristo tem. E a igreja precisa perceber isto. Não é a igreja que dá para o pastor, é o pastor que tem que dar as coisas, o alimento, a vestimenta espiritual para a igreja. Não é a igreja para o pastor, é o pastor para a igreja. Tem que haver um ministério que veste. Aquela igreja tem um ministério, vestiu, graças a Deus. Nós temos um Cristo que deu tudo para nós. Irmão Brana chega e fala, ele não pode fazer mais nada. E nós ambiciosos, aí eu quero mais. Eu quero mais, ele não posso dar mais nada. Não posso. Brana diz, ele não pode nem te curar mais, porque ele já fez. Tem hora que a gente quer que Jesus faz uma coisa que já fez. Fala, não vou repetir isso não. Você agora que receba. Você tem que saber disso, Cristo já te deu isso. Tudo é seu. E é uma revelação individual. Você está perto de uma pessoa, não pode revelar para outra, não tem jeito.
Não, a pessoa não entendeu, ela ouviu a mensagem e perdeu a mensagem, ela ouviu a revelação e perdeu a revelação, ela não conseguiu ajuntar os cabos soltos que o pastor ligou na hora da pregação. Não conseguiu ligar as mensagens, os cabos soltos. Os 7 selos tem cabos soltos em toda a mensagem do Mombrana. É só você pegar, ligar e dar 7º selo, dá luz. O problema das pessoas não ver a revelação é porque não conseguiram conectar os fios que o irmão Brana deixou para o ministério da noiva. Terá a noiva de Cristo, o ministério antes do rapto. Qual é o ministério dela? Ficar só assim, Senhor, me dá, me dá. Como muitas vezes fica a esposa, bem, me dá, me dá. A igreja só vai ficar assim. Não. A igreja tem algo dentro dela, ela está satisfeita, ela não tem nem que pedir. Já está dentro dela. Você tem isso dentro de você. O seu pastor dá isso para você. Você ouviu? Dê graças a Deus. Aquilo é o que o pastor dá para você. Você é a igreja, você é a mulher. Você está sendo vestida. Você está sendo submissa àquele ministério. Você crê naquele ministério. E aquele ministério te veste. Te dá o pão. Alguém diz, então eu vou vir aqui amanhã cedo. Não estou falando pãozinho cacetinho, não. Quase que está precisando de uma cacetada. Não é isso, não. É o pão da vida, a palavra. Este alimento que serve para nossas almas. Amém, Senhor. O Senhor é o único que pode continuar ajudando meu irmão, minha irmã. É uma mensagem que nós todos conhecemos, Senhor, mas tem gente nova por toda parte, sempre estão nos ouvindo, irão ouvir os CDs, e elas precisam de comer estas coisas e ver estes cabos, estes parágrafos, todos bem ligados. Ele diz, mas como deu certo um parágrafo no outro? Quem me vê a mim, vê o Pai, eu e o Pai somos um. Como deu certo? Liguei, deu tudo certo. Senhor, não podemos ligar diferente. Os selos, os trovões, é uma revelação do que faltava nas 7 eras da igreja, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele tocar a sua trombeta, cumprir-se-á aquele segredo, aquele mistério. Ele vai reunir os cabos soltos durante todas as eras e vai trazer a luz dos selos, a luz dos 7 trovões, a luz do novo nome para você. Obrigado por esta palavra, por esta luz, pela mensagem do seu profeta, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor.